Veja bem, nós temos uma população de corujinhas aqui. Essas corujinhas são de cores variadas e para elas está muito bem obrigado ser de cores variadas. Mas vamos nos introduzir neste ambiente uma hora do aperto, ou o que eu vou chamar daqui para frente de pressão seletiva. A pressão seletiva aqui está representada por um gavião comedor de corujinhas. Sim, é um gavião do mal. Como ele conseguiria comer corujinhas tão bonitinhas? Ora, para sobreviver. Muito bem. Ele vai comer essas corujinhas. Nós temos aqui um ambiente que é completamente branco. Quais serão as corujinhas que serão devoradas preferencialmente por este gavião, pela pressão seletiva? Serão as que chamam mais atenção. No caso aqui eu coloquei as verdes chamando maior atenção. Depois de algum tempo, passados alguns anos, nós teremos uma configuração um pouco diferente dessa população. Veja que nós temos menos corujinhas verdes, e as corujinhas que eram beges, mais clarinhas, agora têm maior oportunidade de sobrevivência, e elas começam a ficar maioria no grupo. Ali no círculo nós vemos que apareceu já uma corujinha com uma asinha branca. Ela tem maior vantagem ainda do que as outras, enquanto as que chamam mais atenção continuam morrendo, sendo devoradas ou sendo mortas pela nossa pressão seletiva. Veja que o quadro já mudou bastante, a nossa população. Nós temos aqui a corujinha de asinha branca, já se reproduzindo bastante, e agora nós temos que aparece uma corujinha de cabeça branca também. E aquelas corujas que chamam mais atenção continuam sendo devoradas. Muito bem, agora nós temos um quadro já bastante diferente do que nós iniciamos. Ainda existem aquelas corujinhas que são inteiras bege, mas existem também muitas corujas de asinha completamente branca. É a maioria. E agora nós temos corujas totalmente brancas, exceto pelos pezinhos e pelo bico dela. E as beges serão preferencialmente devoradas, mas não quer dizer que corujas agora com asa branca e cabeça branca não sejam devoradas também. E agora nós temos um quadro completamente diferente. Veja como está essa população. Essa população está inteira formada de corujas brancas ou muito brancas. Ora, vejam que sobrou aqui algumas corujas com a barriguinha bege ainda. Sim, essa população está em equilíbrio. Elas vão ser devoradas? Vão. Mas agora a população já está num equilíbrio. Será que ainda, veja bem, as corujas brancas podem ser vítimas desta pressão seletiva? Podem, mas elas vão ser em menor escala. Será que nós podemos observar o nascimento de corujas daquelas cores antigas? Podemos, é claro que podemos. Será que nascem ursos escuros de ursos polares hoje em dia? Nascem. Quais são as chances de sobrevivência desses animais? Muito baixas. Eles não chegam à idade adulta para se reproduzir. Muito bem, só lembrando, veja como era a nossa população inicial de corujas e como ela ficou. O que é que houve de amplificação antigamente para hoje? O que é que aconteceu? Que característica foi ampliada, amplificada? A característica ter cor clara. Então nós tínhamos lá algumas corujas bege, e hoje nós temos várias corujas brancas. O ambiente selecionou aquelas com maior chance de sobrevivência. E isso se chama seleção natural. E nós chegamos então em casos como esse, a nossa querida Nyctia scandiaca, ou coruja das neves. Vocês devem conhecer mais como Edwiges, a coruja do Harry Potter. Veja que até as partes não brancas dessa coruja funcionam muito bem para se camuflar com um ambiente que não é completamente branco, especialmente quando não é inverno. Temos um exemplo real aqui. Esse exemplo é bastante criticado por motivos que não afetam o conceito que eu quero falar agora. Uma mariposinha chamada Biston betularia. Vocês podem observar que existem duas mariposas neste desenho, nesta foto, uma preta e uma branca. E elas viviam em troncos desta coloração mesmo, troncos bastante brancos. E elas tinham uma população muito maior de mariposas brancas do que pretas, porque as pretas eram facilmente avistadas pelos pássaros e devoradas. Após a Revolução Industrial na Inglaterra, esses troncos passaram a ficar
enegrecidos, tanto porque o líquen morria, como porque eles ficavam cobertos de foligem. Veja que agora a mariposa branca é muito melhor avistada do que a mariposa preta. E aí então que nós temos uma inversão total da proporção das populações desses animais. Então a gente pode observar alguns desses exemplos acontecendo. E aí nós chegamos ao extremo desta amplificação de características. Nós temos aqui um inseto que se parece muito com uma folha, que eu não sei o nome desse inseto. Nós temos aqui um sapo ou rã, não tenho certeza, que mimetiza muito com essas folhas alaranjadas. Fica até difícil de enxergar. Nós temos aqui borboletas que pousam de propósito de cabeça para baixo em troncos, porque suas asas imitam olhos de predadores de pássaros. Então os pássaros de longe acham que é uma coruja e não chegam perto desta borboleta. Nós temos aqui mais um insetinho que imita folha. Será que esse é o bicho-folha? Não sei. E nós temos aqui um dos exemplos que eu mais gosto, mais acho bonito, borboletas, que são muito parecidas com folhas e elas se misturam muito bem na folhagem.